Oi, gente! Hoje vim aqui para falar de um tema um pouquinho diferente e sobre Vorstellungsgespräch, que é uma entrevista de emprego, na verdade, tá? Na verdade, não só de Vorstellungsgespräch, mas também de como funciona toda essa dinâmica de tu mandar o currículo para os lugares onde tu gostaria de trabalhar, de tu receber resposta ou não receber, de tu receber um convite para fazer uma Vorstellungsgespräch, como que funciona para tu ir fazer, o que acontece durante a Vorstellungsgespräch e tudo isso. Eu resolvi fazer esse vídeo porque pra mim foi um tanto quanto uma experiência nova, tá? E eu não sabia muito o que esperar. E é claro que eu conversei com várias pessoas e elas me falaram mais ou menos o que esperar, ou o que perguntar, ou o que provavelmente eles vão te perguntar. Mas toda a dinâmica, assim, foi um pouco estressante pra mim. Eu não sabia muito como reagir ou o que esperar, por exemplo, quanto tempo esperar por uma resposta. Então eu resolvi fazer esse vídeo compartilhando a minha experiência. É claro que não vai ser igual para todo mundo. Mas assim, pelo menos para ter uma ideia do que aconteceu comigo. E pode ser que aconteça assim com outras pessoas também. Ou que seja mais ou menos assim que aconteça. Bom, começando então, eu já mostrei num outro vídeo como é que se faz, como é que se organiza os documentos e o currículo para enviar uma candidatura para algum departamento de interesse, do teu interesse, né? Não vou falar de novo aqui sobre isso. E então agora eu vou começar a falar assim, a partir do momento que tu mandou, o que acontece depois disso, né? O que acontece depois que tu mandou os teus documentos e o teu currículo para os lugares que tu gostaria de trabalhar. Primeiramente, tá? Na minha experiência, por exemplo, eu peguei e eu mandei 14 no total, tá? Para 14 lugares diferentes, não só na Alemanha, na Áustria, na Suíça também. Todos para hospitais universitários. Eu gostaria de fazer pesquisa, então eu filtrei já desde o início que eu queria hospitais universitários, tá? Tive mais algumas condições que, por exemplo, eu impus, né, para escolher os lugares onde eu gostaria de ir. E com isso, no final, eu cheguei a esses 14 lugares que eu gostaria de trabalhar, ou que eu me imaginaria trabalhando. Aí mandei essas 14 cartas pelo correio, com prioridade. Aí eu comecei a esperar, né? E isso foi muito tenso pra mim, porque, que nem eu falei, eu ouvi mais ou menos quanto que tu tinha que esperar e tal, mas na minha cabeça, assim, né, a pessoa recebe, eles iam receber, sei lá, um dia depois, no dia seguinte, pelo menos dentro da Alemanha, e aí, né, tipo, por que eles não me respondem? Nem que sim, nem que não, nem nada, ou por que não responde logo que não, então, se não quer, né? Mas enfim, daí eu comecei essa espera super. Eu tava super impaciente, não sabia o que esperar, enfim. Aí passou uma semana e eu não tinha recebido nenhuma ainda, nenhuma resposta, zero. Não ouvi nada de ninguém. Eu contando os dias, né, e aí eu já tava assim, né, quase me descabelando, achando que ninguém ia me querer e. Enfim. E aí no 10º dia, daí eu recebo um e-mail de uma universidade dizendo que para eu ligar para essa pessoa e que eles tinham recebido o meu currículo e que eles gostariam de conversar comigo. Era um Oberarzt, mas enfim, daí no final do dia a gente conseguiu conversar. Ele me falou que tinha interesse no meu currículo e me convidando para uma entrevista. Aí eu falei que... Ele me falou pra eu mandar um e-mail de volta, escrevendo algumas opções de quando que a gente poderia fazer, quando que eu poderia ir pra lá. Na verdade ele falou que não precisaria ir pra lá pessoalmente, tá? Pra cidade, eu não vou falar aqui exatamente o nome do hospital nem da cidade, porque... não sei, acho que é uma coisa que não é muito legal de ficar abrindo assim.
por causa deles, né? Não sei. Aí ele me falou assim, manda umas opções de quando tu poderia fazer, pode ser por Skype também. Ok. Aí eu mandei no mesmo dia, mandei 3 opções, eu acho. E na verdade, eu mandei assim, isso foi acho que no início da semana. E eu mandei tanto para sexta-feira da mesma semana quanto para a próxima semana, segunda e terça. Por quê? Porque eu ia sair de férias e na quarta-feira da semana seguinte. E eu queria fazer essa entrevista logo, eu não queria fazer só depois que eu voltasse de férias. Que eu ia ficar quase 3 semanas de férias. Daí, tipo assim, era uma coisa super, super em cima da hora, assim, né? Pra eles se organizarem, pra me receber também. E eu falei que eu gostaria de fazer pessoalmente, não por Skype. Porque eu acho melhor, assim, tanto pra eles te conhecerem, quanto pra tu conhecer o serviço, tu conhecer eles, tu ver o ambiente, como é que é, se também te agrada, né? Era ele, esse Oberarzt, e com o Chefarzt. Então ele encaminhou o e-mail pro Chefarzt. E aí a gente organizou lá uma data, que ia ser, acho que era na segunda da semana seguinte, né? Isso era tipo terça ou quarta daquela semana já. Ok, daí organizei tudo pra eu viajar, né? E comecei a olhar um monte de vídeo no YouTube de que se faz nessas entrevistas, conversar com pessoas, porque já tinham passado por isso, perguntando como é que perguntam, o que não perguntam. Procurei na internet perguntas que se fazem em Vorstellungsgespräche e comecei a treinar minhas respostas, né? Pesquisei também sobre o departamento em si, qual é o ponto forte deles. Eu entrei na página deles da internet, olhei tudo, olhei as pessoas que trabalham lá, olhei o currículo do Chefarzt, enfim, as linhas de pesquisa deles, tudo. Tentei, assim, me informar o máximo que dava. Aí cheguei um dia antes, já olhei o lugar onde ia ser, um dia antes, pra não me perder no dia. Ok. Aí cheguei lá, acho que era uns 20 minutos antes. Eles me chamaram, bem no horário. E aí a gente sentou, era eu, esse Oberarzt e esse Chefarzt. Aí eu entrei e a primeira coisa que o Chefarzt falou foi: eu tô aqui com o teu currículo na minha mão, né? Ele falou. Mas eu não sei teu currículo de cor, me conta, tipo, me fala o que foi que tu fez até agora e qual que é a tua experiência. Aí eu comecei a falar, né, o que eu tinha feito, aonde que eu estudei o quê, aonde que eu estudei o quê, o que eu fiz, nananana, por que eu saí de lá, por que eu saí de lá, por que eu vim pra cá, nananana. Isso foi a primeira parte, Aí ele me fez perguntas pequenas ali com relação a isso, com relação aos lugares que eu tinha trabalhado antes. Aí depois ele me falou por que eu queria essa especialidade. E aí eu já tinha ensaiado essa pergunta, e aí eu falei por que eu queria. E eu tava falando, daí eu dei tipo umas três razões, e aí ele tá bom. Tipo, falou que já era suficiente. E aí, como eu não tenho nenhum estágio nessa especialidade, ele falou se eu tinha feito algum estágio, eu falei que não, mas que eu tinha feito estágio na medicina interna. Porque aqui eles não fazem... Tipo, não tem um departamento chamado medicina interna. Tem sim das subespecialidades da medicina interna, mas que daí os departamentos também são de medicina interna, mas são de suas subespecialidades. E aí ele falou, tá, tu já passou na medicina interna, então tá. Então daí ele ficou satisfeito com isso. Aí ele me perguntou o que eu tinha feito no meu doutorado, assim, detalhadamente, quais foram os projetos, quais foram os resultados, qual que era o meu trabalho, o que eu exatamente fiz em cada projeto, em que pé estava o meu doutorado, porque eu falei para eles que eu estava terminando, eles queriam saber exatamente em que momento que eu estava, porque eu acho que eles queriam saber quanto tempo eu ia levar ainda para terminar ele, que eles não querem que eu faça, né, que eu comece a trabalhar lá e ainda esteja trabalhando com outras coisas. Perguntaram coisas detalhadas, assim, tipo assim, quantos participantes,
bem detalhado, assim, do meu trabalho, do meu doutorado. Isso porque ele também já conhecia esse estudo com que eu trabalhei. E, ok, daí depois ele falou, assim, da proposta dele, de emprego, qual seria. Não era uma proposta bem tradicional, era uma proposta que incluía tanto trabalho assim clínico como médico e também pesquisa. É uma vaga tipo assim mista e, e que o tempo ia ser dividido entre os dois, tá? Não ia ser só 100% de trabalho clínico. E aí me apresentou esse programa chamado Clinician Scientist, que eu já tinha ouvido falar, já sabia e tal. Eu perguntei se isso significava que ia demorar mais tempo para eu fazer a minha especialidade. Ele falou que não necessariamente, por causa desse programa, Clinician Scientist, que faz com que as pessoas possam fazer pesquisa e trabalho clínico e não precisar de mais tempo para conseguir sua especialidade. Ok. Aí ele perguntou se eu tinha perguntas. Aí eu perguntei, uma das coisas que eu perguntei é qual era a expectativa deles sobre mim. E eu achei engraçado porque ele ficou super surpreso com essa pergunta. Ele, nossa, ninguém me perguntou isso. Mas eu achei que era uma pergunta super normal, né? Mas enfim. E daí ele falou que esperava que eu fosse, tipo assim, motivada, tivesse motivação, né? Eu mesma. Acho que foi isso que ele falou. E depois ele me fez a mesma pergunta, né? O que eu esperava deles. Aí ele me fez a proposta de emprego, tipo assim, ele falou, tu quer a vaga? E aí eu tava super... isso me pegou muito de surpresa, porque todo mundo com quem eu tinha conversado me falou que tu ia lá, fazia entrevista, e depois de alguns dias eles te mandavam a resposta, se eles te oferecem a vaga ou não. E pra mim, ele pegou e falou na hora, assim, tipo, temos essa vaga. Me falou mais algumas condições da vaga. E eu fiquei assim, né? Não sabia o que falar. E aí eu acho que eles perceberam, e aí eles falaram assim, tu pode, não precisa responder agora, né? Tu pode responder até amanhã de meio-dia. Daí eu, tá bom, tá ótimo. E aí nisso o chefe tinha que ir embora, porque ele só tinha meia hora. E daí eu fiquei com esse Oberarzt. E aí ele me fez um tour, assim, pelo departamento, pelo negócio de pesquisa. Daí ele foi me mostrando, me falou mais coisas sobre a residência, sobre como que funciona as rotações, os plantões, enfim. Isso eu tinha perguntado antes também. Eu perguntei na minha hora de fazer perguntas sobre plantões e perguntei sobre a possibilidade de fazer reabilitação. Daí a gente começou a caminhar pelo hospital e tal, e ele me fez mais algumas perguntas, tipo assim, onde que tu se enxerga daqui 5 anos? Isso também eu já tava esperando essa pergunta. Aí ele perguntou assim, tipo, se tu quer ter a tua própria clínica ou se tu quer trabalhar num hospital grande. Daí eu falei a minha resposta. Assim, acho que no total demorou 1 hora. Foi super rápido, assim. Tem muitas pessoas que pedem pra fazer uma hospitação de um dia, por exemplo, pra ver como é que é o ambiente, tá? Eu não fiz isso. E eu até tinha ideia de fazer isso, mas aí acabei não fazendo. Não sei explicar exatamente o porquê. Bom, daí no dia seguinte, não, no mesmo dia, acho que 2 horas depois, eu peguei e saí de lá, comecei a pensar e tal. E na verdade era uma das minhas primeiras opções, se não a primeira. E aí eu respondi que sim, que eu gostaria da vaga. E aí eles já falaram, né, que o RH vai entrar em contato, né? E isso foi, então, tudo isso aconteceu assim, acho que em 20 dias depois de eu ter mandado essas cartas todas, tá? Mas logo depois que eu recebi essa primeira ligação, no dia seguinte eu recebi mais outra, no dia seguinte eu recebi mais outra resposta, então daí, tipo assim, a maioria das respostas vieram dentro de 2, 3 semanas, 3 semanas veio a maioria. E algumas outras vieram um pouco depois de um mês. Tá, eu até fiz as contas aqui. Das 14, 7 me mandaram convite pra fazer entrevista, tá? Eu só fui numa
E como foi tão rápido que tudo se encaminhou, eu acabei dizendo não, muito obrigada para as outras. Poderia até ter ido mesmo, tendo falado que eu queria ficar nessa vaga, mas pra mim eu percebi que eu já tava com a cabeça eu tava tão decidida que não fazia muito sentido mais eu ir pra essas outras, tá? Teve 3 que me mandaram respostas negativas, direto assim, e foi por carta. As 14, as 3 me mandaram carta com o teu currículo de volta. 2 eu não recebi resposta nenhuma, 0 resposta. E 2 eu recebi assim, dizendo que essas eram na Suíça, dizendo que eu preciso primeiro na Suíça fazer medicina interna 2 anos num hospital menor, para depois poder ir para um hospital terciário. E me mandaram daí todos os hospitais onde eu poderia começar. Então não foi nem positivo nem negativo, foi simplesmente me encaminhando para o procedimento correto, né? Então essa foi a minha experiência. Até quando como eu falei, eu estava bastante ansiosa logo que mandei essas cartas, não recebi a resposta. Mas eu acho que é assim mesmo. E dessas 7 também positivas que eu recebi, não quer dizer que as 7 eu ia ser convidada para trabalhar, né? Eu só fui para uma entrevista, então eu não sei dizer o que teria acontecido nas outras. Mas eu acho que assim, isso também é digamos, um sinal verde para nós, porque eu acho que, eu não sei, mas eu acho que muitas pessoas, e eu sou ou era uma delas, não sei, que fica um pouco assim, pensando que assim, a gente estou no Brasil, sei lá se eu vou conseguir uma vaga naquele hospital que eu quero, sabe? Claro que não precisa ser naquele hospital que tu quer, mas assim, dependendo do currículo que tu tem, eu acho que a gente tem chances também. Não dá pra ficar pensando que a gente é menos, sabe? Eu acho que a gente tem muitos de nós que tem muito conhecimento e tem, assim, que sabe mais do que eles aqui. Então a gente não pode se deixar, né, por preconceito ou sei lá, nos diminuir. Acho que a gente tem que ir atrás do que a gente quer, sem nos colocar limites nós mesmos, assim, por medo ou por achar que a gente não é competente o suficiente, enfim. E eu não comecei a trabalhar ainda neste lugar, tá? Eu espero, assim, dar uma luz, porque pra mim teria sido bom, eu acho, eu ter recebido esse tipo de informação na época. E é isso, por enquanto. Tchau, tchau!